Está começando Store Talks. Aqui vamos trocar ideias de um jeito descontraído sobre empreendedorismo, criar uma comunidade e ajudar você, empreendedor, empreendedora e aspirantes do micro e pequeno negócio a desenvolver, crescer e alcançar o seu sucesso, seja lá o que isso signifique para você, pois sucesso é o teu objetivo realizado. Se é isso que você busca, então está no lugar certo. Siga-nos no Instagram e no Facebook em store.empreenda, no YouTube, @StoreTalks e nas principais plataformas de podcasts como Store Talks. Os links estão aqui embaixo na descrição. No programa de hoje, gostaria realmente de discutir um pouco com você sobre o amor. Nossa, que lindo! Quanto mais relevante você for, mais as palavras serão lembradas eternamente. Derretendo os apresentadores. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Vamos conversar sobre uma história sobre a essência da liderança, o livro O Monge e o Executivo, de James C. Hunter, com o título original em inglês de The Servant. Em tradução livre, mais pura seria O Serviçal. Clayton, o que você achou desse livro? De forma ampla. De forma ampla. É muito bom, né, cara? Cara, eu li também esse livro, é a 4ª vez que eu leio ele, se eu não me engano, 3ª ou 4ª vez. E eu falo que todo livro, na verdade, né, tudo que a gente presencia na vida, seja mais de uma vez, aquilo tem um significado diferente, né? Porque cada vez que você passa por alguma coisa, cada vez que a gente lê um livro, a gente está num momento diferente de vida, né? Então a gente acaba absorvendo coisas distintas. E hoje, né, com a cabeça mais madura, com outros negócios, com família, né, eu consegui ver que esse livro ele tem um potencial muito maior do que só dentro da vida empresarial. O foco dele é meio que isso, né? Liderar pessoas é o que o livro fala, por isso que o subtítulo, na verdade, né, é uma história sobre a essência da liderança, e é isso que o livro passa, né? Pelo menos é isso que eu senti nesse momento. Eu nunca tinha lido, minha esposa tem esse livro em casa, acho que ela até anotou quando ela começou a ler em 2011. Caramba! E não terminou. Comecei novamente... é isso mesmo, ela começou em fevereiro de 2011, aí depois ela tem uma anotação que começou dia 1 de novembro de 2011. Acho que ela não concluiu. Até vou reforçar com ela essa condição. Porque é muito isso que você falou. Ele é voltado para o negócio, mas ele tem uma sacada ali para a vida pessoal, principalmente logo no começo, quando ele faz um paralelo com como que você quer, quando ele começa a falar de autoridade e poder, ele entra naquele mérito assim, como que você quer ser lembrado? Como que você entende que você está hoje? Na tua casa, poder ou autoridade você quer? Sim. Na sua casa, na sua empresa, né, com seus amigos, se são amigos, né, porque às vezes tem o amigo por interesse porque o cara tem poder, né, não por autoridade. Exato. Então, coisas desse tipo aí realmente impactam, né. Eu falo assim, né, The Servant, em tradução livre, seria o serviçal, né, e a essência da liderança, pelo que o livro coloca, e eu venho a concordar depois da 3ª ou 4ª vez que eu venho a ler esse livro, é que realmente, né, você liderar alguém, você tem que servir, né? E o livro deixa muito claro isso ao longo das páginas, que servir não é ser escravo de alguém, né? É você facilitar o caminho daquela pessoa, né? Dar os mecanismos que ela precise, as ferramentas que ela precise para que ela possa evoluir e fazer as coisas que você precisa que ela faça, né? Isso falando dentro de um ambiente empresarial, mais propriamente dito, até familiar, dependendo da situação, né? Então é facilitar para que aquela pessoa consiga realizar aquilo que você gostaria que ela fizesse, né? E eu acho que assim, a palavra que ele usa muito nesse livro, né, até avançando um pouquinho, né, depois eu quero voltar para falar algumas outras coisas, que é amor, né? Então, a palavra mais utilizada nesse livro aqui para falar sobre liderança e todo o contexto que se envolve é amor, né? Isso é muito complexo, na minha opinião. Eu sempre entro nesse debate com alguns amigos, principalmente os mais velhos, que a gente tem essa questão da criação de filho. E fala, é amor ou medo, né? São 2 ferramentas poderosas para você guiar qualquer pessoa, qualquer
Porque o medo tá ligado mais ao poder. Mais ligado ao poder e o amor à autoridade. Você solicita as coisas, a pessoa consegue entender. Faz parte. Eu sempre entro nesse mérito, porque eu tive uma criação muito voltada pro poder, que era na base da porrada, né? Faz ou apanha. E eu tento criar meu filho diferente. Mas eu sempre fico nesse... como dosar isso? Até que ponto eu passo de um limite pro outro, né? Onde só a autoridade não está resolvendo e o poder tem que tomar conta. Tem que tomar conta, onde eu não extrapolo. Exato. E tem essa questão de servir, porque ele coloca logo no começo, uma das primeiras reuniões que ele faz ali com o pessoal, ele fala muito disso, né? De tipo, que você precisa cuidar, você precisa entender, você precisa compreender o objetivo da pessoa e motivar ela. E eu tenho uma analogia que eu faço para empresário, que é empregado é filho. Cleiton, Cleiton, isso aí não tem nada a ver, a gente não pode tratar ele como filho. Eu falei, gente, mas é filho. Filho na essência do filho. E você é o empregador, você de certa forma é um pai. Não, mas não vou ficar passando a mão. Eu falei, não, mas filho a gente não passa a mão. Filho a gente puxa, mas a gente tenta sempre equilibrar. Porque se você tiver um empregado que você só bate no poder, ele ferra teu negócio. Sim. Com certeza. E aí ele dá um exemplo bem legal, que é a questão do adolescente, né? Você cria no poder, quando chega na adolescência, aí estoura. Aí o filho vira no girar, começa a questionar tudo e tem problema. Que até assim, voltando um pouquinho, né? Pegando o começo do livro, né? Para que a pessoa que está ouvindo a gente aí possa entender também. Né? Primeiro que fica a recomendação da leitura, né? Acho que é mais importante do que ouvir o que a gente está falando aqui. É fazer a leitura, que o aprendizado, como eu disse, né, no meu caso, cada momento que eu li foi um pouco diferente, né, mas a leitura é mais importante aí. Mas o livro, né, ele é uma história, né, não é um livro técnico, Sim. Né, então assim, é diferente, é uma leitura mais agradável do que você pegar um livro técnico sobre um tema específico, né, é um tema de liderança, mas é uma história, então envolve dois personagens mais presentes, né, protagonistas aí, que é o John, né, John? Nossa, eu esqueci o nome dele, rapaz. O John e o Simeão, né, Simeão é um nome que acompanha o John desde o início da vida dele, então aparecem em várias situações da vida dele antes dele conhecer o Simeão propriamente dito, e na verdade Simeão é um monge, né, que era um grande empresário de sucesso que de repente desapareceu e foi se tornar monge, e John acaba indo parar nesse mosteiro porque ele sabe que esse empresário, que é o Leonard Hoffman, está lá, porque ele vai contrariado, né? E ele vai porque a esposa dele está insatisfeita, os filhos estão insatisfeitos, né? Ele está tendo problemas na empresa, que ele era um diretor executivo de alto cargo, então a empresa estava tendo problemas, os funcionários, né? E aí ele começa a ter aí alguns problemas relacionados a isso, e a esposa dele recomenda que ele vá nesse retiro, né, nesse monastério, e um pastor da igreja dele também, né? Ele acaba indo só porque a maioria de votos. Não, ele vai porque ele sabe que o Simeão, sim, né, sim. Que ele, até o momento ele não sabia quem era Simeão ali, né, mas esse Lane Hoffman estava lá, né, e ele queria conversar com esse cara, ele queria conhecer esse cara. Ele vai em busca do empresário de sucesso e encontra um monge. Exatamente, então assim, até eu coloco aqui, né, algumas anotações que eu fiz, né, bom, agora também é difícil a gente achar as coisas aqui na hora, mas ele só foi por conta disso. Sim. Então ele foi buscar uma coisa, que foi um encontro com esse empresário de sucesso, e ele teve outras coisas. Isso acontece muito na nossa vida, né? A gente às vezes está, nossa, tal coisa vai acontecer ali. Você vai, aquilo até acontece, né? Aquela pessoa que você queria encontrar, você encontra. Mas o aprendizado da vida não é aquilo, né? Outras situações que envolveram, por conta daquilo que você queria, o aprendizado de outros fenômenos, outros fatos que ocorrem acabam sendo muito mais importantes. Isso é normal, pelo menos para mim já aconteceu diversas vezes. Já, isso é comum, e é muito aquela questão que a gente desenvolveu naquele curso que a gente se conheceu. Desculpa te interromper, mas basicamente o livro é mais ou menos aquilo que nós vivenciamos onde nós nos conhecemos. Exato. Né? E eu fiz muito esse paralelo, porque ele vai trabalhando através
John ali, do Simeão, dando as palestras e conversando sobre os temas, ensinando, dando aula especificamente, muito próximo do que aquilo, né, do que a gente passou. Sim, foi uma vivência, né, imersão mesmo. E aquilo lá, ele trouxe uma visão de meta e objetivo, falando de meta especificamente, que os facilitadores lá, os professores, eles falavam constantemente. Você estabelece a meta, mas você vai lembrar, tinha um pessoal, mas se eu não conseguir, ok, vai. Que é muito isso, porque você vai no percurso e aí no caminho você vai descobrindo e refazendo. Então, por exemplo, no caso do livro, todos os argumentos não funcionou, mas de repente o fato de ter uma pessoa que ele admirava fora do mundo, ele tinha uma visão, me passa que ele tinha uma visão preconceituosa com religião e tudo mais. Não quero me envolver. Sim, tanto que ele chegou no monastério muito cético, né? Sarcasmo o tempo todo, criticando. Então aí ele vai, eu não tô aqui por causa do monge, porque pode trazer alguma coisa para mim, eu tô aqui porque eu quero conversar com um empresário de sucesso e eu quero saber como eu resolvo os meus problemas. E é o processo, né? A meta dele era conversar com o executivo. E no processo ele vai trombando o monge ali e vai desenvolvendo. Até tinha notado aqui uma questão engraçada, na primeira reunião, na primeira aula, vamos dizer assim, que ele tá tão afobado para falar que o professor ele manda todos se apresentarem. E quando chega na vez dele, ele tá pensando, o que eu vou falar, porque ele também quer impressionar o cara. E o cara faz uma pergunta que quebra, né? É muito bom. Viu? Fala o que ela falou. A pessoa que se apresentou antes de você fala alguma coisa, resume o que ela falou. E aí ele dá aquela pancada, assim, aquele aluno chato do trabalho de escola que faz a pergunta que você não quer que faça. E eu falei, nossa, isso foi muito fantástico. Porque o cara já mostrou a sensibilidade dele em observar e perceber que o cara, por mais que não estivessem falando, ele estava em outro lugar, ele não estava acompanhando a aula. Sim. Você está falando numa passagem que eu até anotei uma frase aqui, né? Que é: ouvir é uma das habilidades mais importantes que um líder pode escolher para desenvolver. Né? Então isso acontece exatamente nessa passagem, né? Então ele está ali, na hora dele se apresentar, a colega anterior, se não me engano era a Kim, né? Que estava participando ali. Exatamente. Fala da vida dela e quando ele chega a vez dele, não é para falar dele, é para falar dela, só que ele não tinha prestado atenção. Então, realmente, assim, faltou a escuta ativa por parte dele ali, né? Prestar atenção nos outros também, não só nele mesmo. Né? E isso é uma coisa assim que ali foi um exemplo dentro de um curso, um treinamento, vamos chamar de assim, mas dentro de empresas isso acontece com uma frequência absurda. O ser humano é assim, né? E na verdade esse livro ele trata do ser humano, né? Independente do cargo que você tenha, se você trabalha ou não, mas a liderança ela se exerce não só em empresas, né? Como a gente estava falando, na família, entre amigos, tudo isso aí também é na sociedade, em comunidades, né? Sempre tem um líder aí. E aí, realmente, acho que ouvir os outros e parar de prestar um pouco de atenção em nós mesmos, né? Dar a atenção efetivamente para os outros é fundamental, né? É bem interessante isso, porque aí voltando para a empresa, cara, você não ficou muito tempo em empresa, né, Não, trabalhei pouco tempo. Até anotei aqui que eu quero te fazer uma pergunta que ele fez lá, que eu me deparei com essa questão, eu falei, cara, nunca olhei por esse lado. Mas, tipo, dentro de empresa, eu fiquei 10 anos numa empresa, era a coisa mais engraçada. Quem tá na operação, quem tá no dia a dia, e aí depois ele coloca isso no segundo capítulo, ele vai falar da pirâmide, né? Sim. Quem tá na operação, no dia a dia, é o cara que mais conhece o teu negócio. E eu cansava de falar, vamos mudar isso aqui, e não. Aí passava, sei lá, 1 ano, 2, mudava. E aí dava uma sensação de frustração, porque não mudava. Eu tava falando aqui durante 1 ano, 2, e chegava alguém e falava, mudou agora. Acharam melhor fazer assim. Eu falei, como assim acharam melhor? Tô falando isso há 2 anos. Um exemplo, quando eu entrei na empresa, eu trabalhava na balança, no setor de pesagem de veículos. Isso é muito engraçado. Eu entrei, me treinaram, olha, você pesa o caminhão e imprime 2 folhas de sulfite. Eu falei, tá bom. E aí você vai no automático ali no começo, aprende, anota. Um dia eu imprimi a folha, eu olhei para a folha. O sistema ele imprimia 2 vias da pesagem, do comprovante. Metade da folha em cima, metade da folha... E aí tinha um pontilhadinho no meio que era justamente para você picotar, dar uma via para o motorista e ficar com uma via para você. Então o que a gente fazia? A gente imprimia 2 vias, 2 folhas de sulfite, entregava para o motorista e ficava com uma via para nós. Em vez de cortar a folha...
E eu fiquei assim, acho que foi uns 2 meses, na verdade foi até uns 3 meses, porque é uma experiência. No período da experiência eu prefiro não discutir, eu tinha muito medo. Aí eu ficava naquilo, a gente ia jogando na caixa, juntava um mês, fechava uma caixa, arquivava uma caixa de papelão. Aí foi 2. Aí eu fui perguntar pro meu supervisor na época, viu, por que eu imprimi 2 e arquivo uma aqui dentro? A gente tem um sistema, a gente tem servidor. Por quê? Ele, tem que ser assim. É assim. Eu falei, tá bom. Aí eu fui perguntar pro outro que era mais velho, por quê? Não, é assim. Eu falei, meu sistema já te dá a opção de picotar aqui, então eu posso ficar com meia, não preciso imprimir 2 folhas. Ok, não é uma economia relevante, mas no longo prazo... Mas é a parte do processo que pode ser economizado. Fica ali um negócio meio... É um serviço à toa. Aí eu ficava naquela, e ficava perguntando pra um e todo mundo, é assim, tem que ser assim. Eu falei, tá bom. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou parar de imprimir. Aí 1 mês eu fiquei sem imprimir no meu turno. Aí eu vi que ninguém falou nada. Eu chamei meu supervisor e falei, fiquei 30 dias sem imprimir. Ele, mas se um dia precisar, eu falei, tá aqui o sistema, tem um sistema. Tá aqui, ó. Tem um servidor, aí eu já conversava com o pessoal do TI, o backup era diário, era uma multinacional. Eu falei, gente, não tem erro, o papel impresso aqui, tipo, na época não serve pra nada. Aí cortou, mudou. Assim, isso a empresa ia levar isso. Eu era o mais novo. Talvez se você não tivesse feito isso naquele momento, até hoje estariam fazendo assim. Provavelmente. E aí é o tipo de coisa assim que eu tava falando, gente, mas ninguém parava pra me... É aquela história, todo mundo tava escutando, mas ninguém tava ouvindo. Eu escutava, é assim, toca o barco. É muito, parece muito... Só faz. É muita empresa, muita visão que eu tenho hoje de empresa pública, sabe? O órgão público é assim. Por que faz isso? Não, faz. Só faz. Mas você conhece a história do peixe na panela? Não. Já ouvi essa história há muito tempo atrás, né? E é bem isso aí, porque, na verdade, assim, casal, né, acabou de casar, aí a esposa quis fazer um jantar especial pro marido, foi lá, comprou um peixe, foi fazer na panela dela lá, cortou a cabeça, cortou o rabo, colocou na panela e fez o peixe. O marido perguntou para ela assim, mas cadê a cabeça e o rabo do peixe? Eu cortei. Cortou? Por que você corta a cabeça do rabo do peixe? Não sei, minha mãe me ensinou assim, minha mãe sempre fez assim, assim que eu faço. Vou perguntar para sua mãe por que ela tira a cabeça do peixe e o rabo do peixe. E foram lá, perguntaram para a mãe. Mãe, você me ensinou a quando fazer peixe, corta a cabeça, corta o rabo. Por quê? Sua avó me ensinou assim, ela fazia assim, e eu faço assim. Tradição. Vou perguntar para a avó como que ela fazia, por que a gente corta a cabeça e o rabo do peixe. Vó, eu fui fazer o peixe, corto a cabeça, corto o rabo, né? Minha mãe me ensinou a fazer assim, ela falou que aprendeu assim com a senhora. Por que corta a cabeça e o rabo do peixe? Vocês cortam a cabeça e o rabo do peixe? Eu cortava com minha panela pequena, porque o peixe não cabia inteiro, eu cortava a cabeça e o rabo. É isso, cara. Assim, falta questionar, falta entender o porquê. Né? E a sociedade hoje está muito assim também, né? Só faz. Pô, vamos entender o porquê, não dá para melhorar? E aí o empresário tem que ter esse bom senso, né, cara? Porque aí acaba caindo na questão de os 3 pilares, né? Economia de tempo, uma melhora da qualidade ou um preço melhor, né? Então a gente tem que trabalhar em cima desses 3 pilares, e às vezes o cara tá fazendo automático, enquanto ele podia estar, às vezes, economizando tempo se ele melhorasse o processo como você fez, né? Ou até reduzir o custo, porque quer queira, quer não, você reduziu em 100% o consumo de papel na impressora da balança. Né? Então assim, 100% de sei lá, uma resma de papel hoje custa, sei lá, R$20. É pouco, mas é R$20 que está sendo economizado. E assim, eu acho que você estimula a pessoa a questionar. Eu fiz um questionamento... Ia fazer melhor. Foi um questionamento que eu fiz e assim, quando eu não tinha visão, eu tava ali, era uma coisa, pra mim era tipo óbvio, mas não era óbvio pros outros, porque tinha uma galera que fazia aquilo, já fazia e tava indo, mas era um básico do básico. Se eu sou tolhido naquele momento, e de certa forma eu fui, porque ninguém me ouviu, eu não tive uma... interessante que você fez. Dá pra ligar o ar aí, gente? Dá sim. Eu tomei chuva e... Bota um corte, ar-condicionado desligado. Derretendo os apresentadores. Isso vai ser bom. Aí, tipo assim, é um tipo de atitude que eu tive na época e eu não fui incentivado.
Eu sei que hoje... Por conta da sua liderança. Então, que também talvez não estava preparada para ele, não era um líder. Não era um líder, era um chefe. Não era um líder na essência da liderança, era um líder dentro de uma empresa que é responsável por outras pessoas, mas não sabe liderar, né? E assim, você ouviu o teu funcionário, por mais, vamos dizer assim, por mais idiota que pareça o que ele está dizendo, você incentiva ele a ficar. De repente eu tinha acesso à folha de sulfite. Como eu levei essa informação, se eu tivesse sido ouvido e de repente... e é uma coisa que ele descreve muito bem isso, que a gente não está só pelo dinheiro, né? A gente quer fazer parte do processo, a gente quer ser reconhecido. E o reconhecido não é tipo só o salário é importante, é muito importante falar, não vou que o salário é importante pra caramba. Mas não é o fator fundamental, de acordo com as pesquisas. Não, as pesquisas mostram. O salário não é em primeiro lugar. Eu mesmo saí da empresa para ganhar menos, quando eu saí. E de fato, então, validando a pesquisa. O reconhecimento, minha esposa também, se eu não me engano, o reconhecimento e o propósito estão acima do salário, cara. Faz sentido. Mas, voltando assim, se o meu líder na minha época tivesse me incentivado, legal que a desafio que você tomou, legal. Quando eu começo a desenvolver na empresa, eu começo a crescer dentro da empresa, eu vou ter acesso a informações mais relevantes, que eu vou ter sempre um olhar crítico e falar, eu quero fazer parte disso, resolver isso. Mas se você vai tolindo o cara ali na entrada, 18 anos nas costas, cara, não, tudo que você fala é por isso que você é mais novo. Não, besteira, cala a boca. Você não sabe nada. Não sabe nada. Chega uma hora que eu simplesmente não vou falar mais. E isso eu via muito dentro da empresa, porque conversava com o pessoal mais do meu nível, do meu redor, falava, por que você não muda isso aqui? Não, deixa aí. Foda-se. E a maioria realmente não quer, né? E aí não quer. Essa é a realidade, aí eu nunca sei, aí eu fico naquela. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eles nunca quiseram fazer parte, ou eles tentaram no começo e aí a motivação deles era um pouco menor, né? Porque aí, como você mede a motivação? Ele falou 2, 3 vezes, a pessoa toliu ele e falou, beleza, pra esse cara não falou mais nada. Quantos são assim? É difícil, mas, sei lá, o livro tá aí pra... ele tem muita base, muito argumento. Não, falando pro pessoal aí, lógico, a gente não vai conseguir falar do livro inteiro aqui, a gente já já despendemos aqui vários minutos e a gente não saiu nem da primeira parte, né, do primeiro capítulo do livro aqui. Porque realmente o conteúdo dele é muita coisa, né, mas é uma maneira muito agradável de se ler. Como eu disse, né, é uma história, né? E eu até acredito que essa história, ela talvez até tenha, não é uma história verídica, mas talvez seja baseada em algo, né? Cara, porque ela dá essa impressão. O contexto em proporções menores, eu acho que todo empresário, todo empregado principalmente, eu não vou falar todo empresário, mas o empresário também, porque ele dá um contexto, um preâmbulo no início, falando que a vida do cara era perfeita, economicamente falando. Teoricamente falando, né? Do ponto de vista dele, ele dá o exemplo, eu tenho 2 carros, na garagem, casa no lago, casa própria, meus 2 filhos estão bem. Eu até anotei que ele cuidava, ele era gerente de uma grande empresa com 500 funcionários, então ele tinha um poder, um status na sociedade em tudo. Então, teoricamente... mas isso a gente vê muito em filme, né? Aquela teórica vida perfeita, mas quando você entra no núcleo, você vê que o negócio está desmoronando, né? E aí, por conta disso, que a esposa recomendou que ele fosse, o pastor fosse, e ele só foi porque tinha o executivo lá, o Len Hoffman, né, que estava lá, e aí ele falou assim, eu vou porque o cara tá lá, né, e no fim ele sai realmente transformado de lá, né. E você vai fazendo os links, no começo do livro ele comenta que ele teve um problema na empresa e o RH falou, talvez você tenha que melhorar a sua gestão. Ele falou, não, você só entende de teoria aí. Você não entende nada. Aí, já quando ele começa a falar dessa questão do tipo de chefe, né, que é ele até dá um exemplo de liderar da cabeça para cima e não só da cabeça para baixo, que ele dá um exemplo de lugar que manda fazer. Aí tem até uma frase que é bem legal que ele coloca, que é, o chefe fala pro funcionário, né, se eu quiser sua opinião, eu mesmo a dou. Aí eu lembrei do pai de um amigo meu, quando a gente trabalhava com ele, que ele falava assim, ele pedia para fazer qualquer coisa, a gente ia dar a opinião, mas por que a gente não faz? Ele era bem seco, ele falava, faz o que eu mando e guarda o que você sabe. Era simples. Era um chefe, assim. Era um chefe e uma... E funcionou por um tempo, né? Esse tipo de liderança nas empresas. Funcionou, o mercado foi se desenvolvendo, né? Que chegou num ponto... Sim, mas é porque também não tinha nada. Parâmetro, né? Era tudo mato. Era tudo mato quando eu cheguei aqui. Era tudo mato. Então pega uma enxada aí, vamos tirar esse mato, cara. Então antes era mais bruto. Mas para continuar desenvolvendo e crescendo, novas ferramentas de gestão, de liderança, né, acabam tendo que se desenvolver também, né?
Aí você comentou aí, né? Eu até anotei uma frase aqui, que é: mudar, fazer diferente nos tira da zona de conforto, nos coloca na zona de confronto, né, conosco mesmo. Então, assim, você tomou a atitude de, vou falar aqui, vou tentar fazer diferente, né? O cara não quis, mas mesmo assim você ficou meio desconfortável provavelmente com essa situação, né? Sim. Será que eu devo, será que eu não devo, né? E aí... Vou seguir, mas, sei lá, então, acaba tendo receio, não acaba? Com certeza. Aí eu lembro que eu fiz esse cálculo até. E foi bem assim, falei, tá, se eu não imprimir, eu fiquei 3 meses imprimindo. Falei, tá, e se eu não imprimir? E alguém vê? Mas não, aí eu vou e imprimo tudo. Eu tenho tudo no sistema. Tá aí. Se alguém pedir, se eu ver que alguém pediu, taca o pau aqui, imprimo um mês de folha aqui, já era prejuízo mesmo, mas por fim, de fato, era inútil. Você quer, eu vou ficar dando exemplo aqui, a gente vai perder muito tempo. Só mais isso que isso é engraçado. Eu faço processo de abertura de empresa. Eu imprimo tudo. Hoje a gente já tem assinatura digital, assinatura por site, já é reconhecida legalmente, tem lei que reconhece. Eu imprimo tudo. Eu assino digitalmente, eu imprimo e entrego na junta comercial. Sabe o que ela faz? Digitaliza. Nossa. E sobe na base de dados. Cara, por que eu não posso mandar, disponibilizar, ter um ambiente virtual? Absurdo. Aí eu questionei a menina, ela falou assim, Cleiton, infelizmente assim. Já tá assim. Uma parte já tá automatizada, já tá digital. Ela falou, mas essa parte ainda tá manual. Eu falei, caraca. Não, porque talvez ninguém questionou, ninguém quis mudar, ninguém se prontificou a fazer diferente, né? E no órgão, justiça para meio público, aí deve ser uma burocracia infernal pra você mudar um processo, né? Mas assim, até voltando nessa frase, né, que eu falei aqui, vou repetir ela: mudar, fazer diferente nos tira da zona de conforto e nos coloca na zona de confronto conosco mesmo, né? Isso também, além dessa situação que eu dei de exemplo sua, mas isso vai até, acho que mais essencialmente, quando a gente tenta mudar alguma coisa, né? Primeiro que a gente não muda nada em ninguém, né? A gente muda só a gente. Eu posso querer que você mude, mas eu não consigo obrigar você a mudar. A não ser que eu bote uma arma na sua cabeça, né? Mas aí são outras questões. Mas mudar essencialmente, de ter um comportamento diferente, até uma questão de alimentação, de atividade física, que todo mundo sabe o que tem que ser feito, mas ninguém faz, né? Quando a gente começa a fazer, e até estava conversando com minha esposa hoje, agora final da tarde, né? Quando eu comecei a fazer atividade física, foi no começo desse ano mesmo, né? Eu fiquei décadas sem fazer absolutamente nada, né? E eu criei uma situação para que fosse o menos desconfortável possível. Eu não gostava de academia, tinha assim aquele receio não, mas o preconceito. O preconceito, não, academia não é para mim. Eu já tinha tentado fazer antes, não foi, né? E aí eu criei uma situação, eu preciso fazer alguma coisa, né? Preciso fazer uma atividade física. Academia é o que eu preciso, porque eu estava com alguns problemas musculares, de tendão, tendinite no ombro e tal, né? E foi recomendação dos médicos. Falei assim, então eu vou fazer, mas eu tenho que fazer num horário que não me atrapalhe, que eu não precise parar para atender cliente, num horário que seja confortável para mim, que a academia não esteja cheia, né? E aí, toda a situação, enfim, eu faço academia meio-dia. A academia tá vazia, né? O professor está lá praticamente disponível para mim, né? Tá almoçando, minha família hoje acompanha, então minha esposa e meu filho vão também no mesmo horário, é quase que um personal para a gente ali, academia vazia, não preciso ficar esperando ninguém usar o equipamento. Mas no começo foi difícil, porque eu tive que quebrar primeiro aquele preconceito que eu tinha da academia, né? Segundo que eu tive que fazer com que aquilo se tornasse uma disciplina. Hoje é um hábito, hoje eu vou e quando eu não vou, eu me sinto incomodado, né? E tem que ser naquele horário, porque se não for, eu não vou em outro horário, porque de manhã cedo eu não acordo para isso, eu acordo a hora que eu tenho que acordar, pronto, né? A academia não é a prioridade para mim, nesse horário, na manhã. Durante o dia não dá porque eu estou trabalhando, tenho que atender meus clientes. À tarde não dá porque eu estou atendendo meus clientes. À noite a academia está lotada. Assim, o horário que eu tenho é meio-dia, né? Então eu criei essa situação para ficar menos desconfortável, coloquei aquilo como disciplina e hoje é um hábito. Hoje eu não preciso mais parar e me forçar a ir à academia. Deu 10 para meio-dia, eu já estou pronto, meio-dia entro no carro, quando não, já meio-dia eu já estou lá na porta da academia, né?
Então, assim, isso me colocou numa zona de confronto comigo mesmo, mas pela disciplina, e eu acho que é outra palavra muito importante aqui, né, no livro que ele também usa bastante, você transforma aquilo em hábito. E quando se transforma em hábito, cara, aí isso serve para tanto hábitos bons quanto ruins, né? Tanto o cara começa a fumar, ou comer mal, ou fazer coisas, o que quer que seja, né? Então, transformar um hábito, ele vem da disciplina, né? Uma das frases, eu acho que até anotei em algum lugar aqui que me lembro bem. Então, isso é muito importante. E você se tornar um bom líder também vem da disciplina, até que ela se torne um hábito. Né? Porque exercitar nessa primeira etapa que ele fala, a questão de ouvir, de certa forma é um hábito, né? Porque a gente está na correria, o líder principalmente, é que tem cuidados dos funcionários e outras coisas mais. Aí, não vou perder tempo a conversar. Agora não, deixa para depois. E aí você vai criando pequenos monstros, né? Porque a pessoa, é o funcionário que prejudica a empresa de propósito, porque tá puto com o líder. E às vezes o cara ganha bem, só Sim. que ele não tá sendo ouvido, não tá sendo reconhecido. Sim, a gente perdeu seu propósito. Com quem eu converso de empresa, assim, o pessoal mais... Eu já conheci na época que eu tava em empresa, tinha uma galera que tava... Assim, não era um salário ruim, não era um escravo ali, não tava apanhando pra trabalhar. Tinha um bom emprego. Mas chegou naquele ponto que ele só... Tanto faz, tanto fez. Perdeu o tesão pelo trabalho. Perdeu o tesão completamente. E aí, o problema é que ele perde, e aí é um outro problema que a gente tem, fez a exclusividade do Brasil, mas é um outro problema, que a gente tem uma dificuldade muito grande de desligar. O cara, ele não quer sair, aí entra a questão de desculpas, argumentos, as muletas. Eu acho que no Brasil é mais difícil por questões jurídicas e burocráticas. Isso realmente pesa, né? Você pensar nos Estados Unidos, que o cara manda embora e se vira, meu filho, acabou, você não tem nada para receber aqui não. Aqui no Brasil tem a ferramenta que criaram do FGTS, ela criou um empecilho para os dois lados. Sim. O funcionário que tem 10 anos, ele fica na cabeça, não vou pedir a conta que eu não quero perder meus direitos. E o empregador fala, não vou mandar embora, senão vou ter que pagar essa multa. Aí ou o empregador congela, começa a não dar serviço pro cara, até o cara chegar num ponto que ele peça a conta, e o outro cara vai fazendo outro jogo, é uma queda de braço. Sim. E o outro chega atrasado, falta... Isso é péssimo, porque, você gera, o que você falou, você gera dois monstros nesse caso. Né? E aí quem que tá falando com o teu cliente no dia a dia? É esse cara. E aí sua empresa vai pro buraco. Por isso que a economia não desenvolve. E aí a economia fica... Você vê, a gente talvez entraria até em discussões políticas trabalhistas. Pô, um negócio que foi criado com um intuito razoavelmente... Eu entendo a essência. O cara pensou aqui, ok. Lá atrás, o empregador... Era outro momento. Era outro momento e tal. Mas hoje atrapalha. O que eu tenho de amigo que tá insatisfeito onde tá... E não pede a conta. E não pede a conta, e não sai. E quando eu pedi a conta da empresa que eu estava, eu tinha 10 anos. Nossa, você é burro, você vai perder isso. Não vem, viu, falta, dá um perdido, faz não sei o quê. Gente, mas... Cara, eu nunca tive essa cabeça, né, assim... Também, não vou pedir a conta e tal. Trabalhei pouco tempo em empresas, né, além da minha. Mas eu lembro quando eu trabalhava no buffet, lá no Mato Grosso, as pessoas iam me pedir conselho, assim, né? Não sei porquê. Eu era o único de São Paulo, talvez tenha esse estereótipo de quem é de São Paulo tem um pouco mais de conhecimento das coisas. E pelo contrário, né? Acho que era um dos mais novos lá e não tinha nem experiência em trabalho. Mas pelo menos eu pesquisava. Eu tinha estudo, né? Boa parte ali não tinha estudo. Isso também fazia uma certa diferença para eles virem me procurar. Né? E eu tentava ajudar as pessoas. Aí, tô pensando em sair da empresa, tentar fazer um acordo, não sei o quê. Eu falei assim, você sabe que eles não são obrigados nenhum a fazer um acordo para mandar você embora, né? E se você estiver insatisfeito aqui, eu acho que não vale a pena você ficar, porque você só vai comer, você só vai se consumir. E o trabalho no buffet era muito pesado, né? Chegava a trabalhar, assim, absurdos, de horas, hora extra, pagava diária a mais ali, sabe? O negócio era intenso. E aí eu falava isso para as pessoas, se você quer sair, peça demissão. Porque eu acho pouco provável que eles iam fazer um acordo para te mandar embora, né? E vai ser feliz, porque isso é mais importante do que você tentar garantir seus direitos.
Uns ou outros aceitavam, tentava fazer acordo, não dava, e a pessoa às vezes pedia demissão mesmo, né? Até porque quando pede o acordo, fudeu, né? Não, já é. Você já tem que acordo, o dono da empresa já sabe o que você quer, né? Você tem que ir com uns 2 planos, né? Tipo, eu vou pedir o acordo, se ele falar se o acordo não der certo. Ou aí se a pessoa tiver essa inclinação questionável de prejudicar, vou pedir o acordo, se não aceitar, eu vou faltar amanhã, vou dar um cano no final de semana, no evento, vou salgar a comida, isso sendo bonzinho. Então, tipo, é um negócio fica muito, meio nessa. mas é uma questão cultural, assim. Mas, cara, eu queria avançar um pouquinho. Pode avançar. E pular para a pirâmide que você comentou aí, né, cara? Na verdade, tem 2 pirâmides no livro, né? Tem a pirâmide que é o modelo de liderança e tem a pirâmide de Maslow, que ele fala também, né? Que é das necessidades, né? Acho que eu nem anotei a pirâmide de Maslow aqui. Anotei. Né? E para quem não conhece, gente, acho que vale a pena pesquisar sobre a pirâmide de Maslow aí, que é bem interessante, né? Que é das necessidades humanas. Então, na base da pirâmide está aquilo que a gente realmente precisa para sobreviver, né? Que é comida, água, moradia, né? Um abrigo. Se a gente for pensar nos ancestrais lá, nos homens das cavernas, eles precisavam comer, eles precisavam beber água e eles precisavam numa caverna para se abrigar, para se proteger dos animais, né? E hoje a gente também tem essas mesmas necessidades, né? O próximo patamar da pirâmide aí é segurança e proteção, né? Que também é necessário, né? E hoje, no Brasil pelo menos, a gente tem que contar não só com uma segurança pública, mas tem que ter uma segurança privada também, você tem que proteger sua casa, né? Eu ia falar isso. De possíveis invasores. Quer comentar alguma coisa além disso? É que tudo isso, a pirâmide perfeita, mas assim, ela é muito particular de cada um. Sim, a base assim, a base é para todos, né? Para todos, mas por exemplo, eu convivo em diferentes nichos sociais, classes sociais, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu via quando eu comecei a trabalhar, eu vou ficar voltando nisso. Sim. Eu tinha uma coisa na empresa que eu achava fantástico. E eu entrei na empresa com 18 anos, tá? Então eu trabalhava com meu pai em serviço pesado, sítio, tal. Então eu levava marmita, comia comida fria, às vezes não tinha mistura, passei por isso. Quando eu cheguei na empresa eu tinha buffet, eu tinha sempre 2 misturas diferentes, salada à vontade. Eu nunca liguei pra salada. Mas eu sempre tinha 2 misturas diferentes. Cara, isso pra mim já era o céu. O fato de não levar marmita já era tipo assim... Cara, que mundo é esse, né, cara? Nossa, isso existe? Como assim? Quer dizer que eu paro, venho aqui, ainda fico uma hora aqui. Nossa, que delícia. E um pessoal que já, tipo, mais velho, que tinha passado por outras empresas, que conheciam restaurantes e tudo mais, uau, mas essa mistura de novo, pô, salsicha, pô, ovo. Eu falava, gente, cara, tipo assim, tinha ovo uma vez na semana. Desaguava, reclamar e criticar, e é muito horrível. Eu falava, cara, gente, mas isso aqui é tão prático, velho. Para de reclamar, porque se um dia eu tiver que trazer marmita, eu vou ficar muito puto com você. Porque aí você vai reclamando, brigando, enchendo o saco, chega uma hora que eu falo assim, ó, tá aqui o Vale Alimentação. Vale se vira, então, faz em casa e traz. E a empresa que era longe pra caramba de tudo, e aí teria que levar marmita, eu ia ficar putaço. Aí segurança também é um raciocínio muito próximo. E a segurança, até, eu falei da questão da casa, mas a segurança também é uma segurança de você estar no emprego e não ser mandado embora. Sim. Isso também é uma necessidade, né? Sim, é uma segurança. É outro fator, assim, às vezes eu tenho amigos, de novo, eu venho de uma classe mais humilde, então eu convivi em bairros mais pobres. Eu nunca fui assaltado. A minha vida toda eu nunca fui assaltado. A mão armada, já fui. Eu nunca fui. Aí eu vejo assim, às vezes um conhecido meu começa a estar melhor e fala, pô, vou mudar para um condomínio porque tem mais segurança. Cara, tá de boa, eu moro lá num bairro ruim, nunca fui assaltado, velho. Pô, aí já vou falar, não, já fui assaltado e tal. Então é muito particular, né? Tipo, eu não me vejo morando no condomínio. Eu não me vejo morando no condomínio. É uma realidade sua. Sua vida fez com que você pensasse dessa maneira, né? Não sei, eu vou precisar ser assaltado, talvez, pra tomar um susto. Mas é muito louco isso, né? Porque você fica analisando... Assaltantes, não venham, por favor. Aqui é tranquilo. É muito louco isso. Às vezes a pessoa fala um negócio que pra ela se torna essencial. Tipo, você já foi assaltado a mão armada, então pra você é importante.
Aí você fala pra mim, não, É que eu sou meio desencanado, assim. Vai pagar 5. Eu sei que foi uma situação fora do normal, mas foi às 7 horas da manhã num sábado. Nossa, esse cara é um trabalhador. Ele é profissional no assalto, ele acordou cedo, amor, vou ali trabalhar, já volto fazer um assaltinho. Mas é bem louco essa base aqui. É muito particular. E aí, o próximo patamar da pirâmide, que aí eu acho que já tem muito mais a ver com a questão da liderança, né? E por isso até que ele coloca essa pirâmide de Maslow aqui, que é o pertencimento e amor, né? Então, um líder, ele tem que fazer com que o seu liderado, né, eles se sintam pertencentes de algo, né? Que é o que a gente estava falando, pô, o cara entra na empresa lá e ele às vezes tem um puta num salário, mas a empresa não tem um propósito, ele não se sente fazendo algo que seja realizando algo importante ou não é ouvido, né? E aí o cara acaba perdendo isso. Então o líder, ele tem que ter esse bom senso, né, de conseguir fazer os seus liderados se sentirem pertencentes de algo maior. Porque senão, o cara tá trabalhando, apertando o botão só para apertar botão, só para ver o salário no final do mês. Uma hora ele vai cansar disso. Quando ele começa ganhando bem, é uma coisa, né? Ganha bem você. Começou lá, leva mais pô, tempo, meu salário, pô, tem o buffet lá do... Só que se você ficasse ali, sei lá, 2, 3, 4 anos naquela mesma... Não tivesse mais nada? Você não ia estar mais satisfeito como você estava quando você entrou. Sim. Né? Lógico que a situação foi um pouco diferente, que você foi buscando coisas diferentes e talvez tenha dado sorte de alguns líderes terem te ouvido em alguns momentos, né? Sim, não, eu tive excelentes líderes. E aí, a outra palavra além do pertencimento é o amor, né? E aí, pô, eu gostaria realmente de discutir um pouquinho com você sobre o amor. Nossa, que lindo. Rapaz. Né? O que é pra você o amor, Cleiton? Cara, se eu te falar que eu discuti amor esse final de semana com um amigo... Legal, cara. Isso é bom, isso é bom. Eu não sei de onde vem a minha definição de amor. E não sei se é de pessoas que eu leio, enfim, não sei de onde vem. Se eu estiver plagiando alguém, aí depois vocês postam. Fulano falou exatamente isso. A gente dá os créditos depois. Eu não faço questão, não. Mas eu não sei de ouvir, realmente. Eu tava discutindo com um amigo essa questão. Ele falou assim, pô, eu tô casado e tal, e eu não sinto mais aquela paixão, não sei o que, aquele... No caso, especificamente, amor conjugal. Aí eu falei, cara, é isso aí. Isso aí é amor. Por que você tá com ela? Ele falou, não, eu gosto dela, é uma boa pessoa, eu quero ajudar ela me ajuda, a gente é parceiro. E você já tinha lido o livro? Talvez não a parte do amor. Não é a parte do amor. Aí ele pegou e falou assim, eu falei, então, isso aí é amor. Não, mas eu falo que antigamente eu saía com a garota, assim, quando eu comecei, pô, eu queria ver todo dia. Mas aquilo não era amor. Aí eu falo, isso é paixão, cara, pra mim, assim, eu consigo ter isso bem delimitado. E eu não sei de onde veio. Aí ele pegou e falou assim, não, mas eu falei, cara, eu tô 15 anos casado. O que você tá descrevendo, o que você sente pela tua esposa é o que eu sinto pela minha esposa. É o carinho que eu tenho por ela. Então, pra mim, isso ficou muito claro que é amor. E isso que você tá falando, essa loucura... Isso é tesão. Esse estado é tesão e paixão. E é comprovado cientificamente, conforme alguém... Não vou ficar também... Vamos procurar. Que a paixão, ela coloca essa condição de um estado quase de droga mesmo. Sim. E aí pra mim isso é amor. E é por isso que hoje, assim, os meus amigos mais próximos, eu falo que eu amo eles. Meus amigos de infância. E o homem, isso é uma bosta, né? Leva pro outro lado, né? Tipo, não dá. Tem que saber o cara que você fala que você ama ele. Mas todo cara, assim, toda pessoa, todo ser humano, que você se preocupa ao ponto de querer ajudar ela de forma quase altruísta, não quero nada, para aí, preciso de sua ajuda, você para atender a pessoa, é uma forma de amor, você ama essa pessoa de alguma forma. Se você não amasse, você só tinha ignorado o zap. E tem amigos que me chamam, e é aquilo que eu falo, assim, minha esposa mesmo, tipo, quando você presta serviço, você trabalha com prestação de serviço, você vende sua hora. Parar 1, 2 horas para atender um amigo, para trocar uma ideia, para bater um papo, e você sabe que eu falo pra caramba, então cada 2 horas, cada vez que eu paro pra conversar assim, com uma pessoa que tá com um problema que eu consigo ajudar, é 2, 3 horas que eu perco ali. Mas não me incomodo.
E de certa forma eu tô perdendo dinheiro, porque eu podia estar atendendo o cliente, podia estar fazendo a execução do meu trabalho. Então, pra mim, quando você faz isso de coração, assim mesmo, assim, pô, não tô ganhando nada, é só o bem-estar dele, de poder saber que eu ajudei ele de alguma forma, é amor pra mim. É bem isso, né? E é nesse sentido até que o livro trata, né? Tá vendo? Vamos falar com a plagia. Então... Nem li o Não, livro. Essa parte eu nem li. E assim, vem até da questão bíblica mesmo, né? Dos mandamentos, né? Que é amar ao próximo como a si mesmo, né? E isso às vezes é muito mal interpretado, porque amar ao próximo como a si mesmo, pô, eu faço as coisas por mim, né? Eu quero fazer o melhor, eu quero me dar a atenção, né? Não é amar a pessoa fisicamente, pô, eu odeio aquela pessoa, ele me fez mal. Não, mas tudo bem, mas você tem que amar ele do mesmo jeito, como você se ama, como você se cuida. Você não pode agredi-lo pura e simplesmente, né? Você tem que prestar amor, prestar atenção. E é difícil pra gente compreender isso, né? Mesmo lendo, né, como eu já li, acho que 3 ou 4 vezes, cara, e ele fala muito sobre o amor no livro, mas é um conceito um pouco difícil, né? Porque a sociedade, ela leva para um outro lado. Porque a gente tem muito... De novo, não sei se é... Eu falo de Brasil, assim, porque é o que eu vivi. O brasileiro, ele linka muito amor à questão conjugal. Namorada, pai, mãe, irmão, conjugal. É Sim. Tudo muito próximo. E filhos, né? E filhos, né? Não tem, fora disso, você já não... Eu vi uma frase, semana quando você falou assim, de amar ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. O cara falou uma sacada, de novo, não vou saber quem falou, gente. Ele fala isso, que antes de amar ao próximo como a si mesmo, reflita o quanto você se ama. Porque se você se maltrata, aí entra num conceito filosófico lá, o cara viaja na maionese, mas ele fala, cara, e às vezes você se faz mal, a gente se boicota. Então você vai passar um amor, você é agressivo com a pessoa porque você é agressivo consigo mesmo. Então como que você vai amar o próximo se você não se ama? Isso aí também é um outro conceito, que é você só entrega aquilo que você tem. Também, é verdade, faz todo sentido. Então acaba caindo nisso, mas tem toda a relação. Mas assim, é só colocando aqui, né, algumas anotações que eu fiz, né? O amor, né, traduzido no livro, é como comportamento para com os outros, né? Não é um amor físico, não é um amor de paixão, é um comportamento, né? E vem do amor ágape, né? Bom, tem vários tipos de amor. O amor ágape é um deles, né? Que é paciência, bondade, humildade, respeito, generosidade, perdão, honestidade e compromisso, né? Então, quando a gente tem isso para com os nossos liderados, né? A gente demonstra paciência em ouvi-lo, né? Bondade para não agredi-lo à torto e direito, né? Coisas assim. Posso fazer um parênteses aí? Por favor, deve. Quando, no livro mesmo, você falou agora, me veio esse link. Quando tá explicando um pouco quem é o Len Hoffman, né? Isso, né? Que é o monge lá e tal. Simeão. Ele fala que fez uma pesquisa na internet e achou lá algumas coisas sobre ele. Ele era comandante, pô, aí é história também, tá? Mas eu acredito que existam pessoas assim. Ele era comandante, o amigo dele, ele entrou pro exército porque o amigo dele foi morto pelos japoneses na guerra, na Segunda Guerra. Ah, sim. E ele é um comandante e ele prende um inimigo japonês. Aí o capitão dele, o general, falou, ó, transporta eles pelados, humilhados, até a base tal. E quando ele chega na base, os prisioneiros são vestidos. Aí o cara fala assim, por que você não... Ele falou, não, eu não gostaria de ser tratado assim. Aí vem o link com aquela frase também. Que isso aí justamente é a introdução do Len Hoffman, né? É a apresentação dele no livro. De quem foi ele, né? Onde ele surge ali para explicar por que o cara é o cara. Por que ele conseguiu. Até porque depois disso ele se tornou empresário, mas ele sumiu e foi pro monastério. Isso aí é bem o começo da carreira dele. Exato. E aí vem a frase padrão do clichê, até que é importante tratar os outros seres humanos exatamente como você gostaria que fosse tratado. Que é a regra de ouro, né? A famosa regra de ouro. Acho que é meio feijão com arroz, né? Tem uma galera que não entende isso. Não entende. Eu mesmo, assim, eu ouvia muito falar da regra de ouro e assim, pô, mas o que é a regra de ouro? O que é a regra de ouro? Aí quando eu fui ver que a regra de ouro era isso que você acabou de falar, né? Tratar os outros como você gostaria de ser tratado, cara. Assim, pô, eu já sabia o que era, só não sabia que tinha um nome pra isso. Eu não sabia o apelido dele.
né? E assim, né, outra anotação aqui que eu fiz, né? Não podemos forçar ninguém a ter sentimentos positivos por alguém, mas é possível se comportar de maneira positiva. Então, isso é o amor. Se comportar de maneira positiva, né? Se comportar com bondade, com humildade. Tá. E não obrigar, pô, não, você tem que amar aquela pessoa e ter sentimentos por ela positivos. Não, pô, eu odeio aquela pessoa, mas eu não preciso desrespeitá-la. Sim. Né? Aquela pessoa tem uma opinião sobre determinado assunto que é totalmente oposta à minha. Pô, isso vai total. E hoje tá hoje, inflamado isso, né? Hoje isso tá uma coisa assim que você fala, gente do céu. Pô, mas eu não preciso desrespeitar ela por conta disso. É a opinião dela, eu vou tratá-la com amor, né? Com respeito. Sim. Você vê que é a posição dela, acabou. Tem um pessoal que fala, um cara que eu acompanho muito, que ele fala muito isso. Ele fala, até na guerra tem algumas regras de respeito que não podem ser quebradas, né? Você fala, e aí a gente vê assim, pessoas quebrando no dia a dia. Você fala, caraca, gente. E o pessoal esquece hoje que a rede social não deixa ninguém esquecer. Não deixa. Quanto mais relevante você for, mais suas palavras serão lembradas eternamente. Aí, bom, só para concluir a pirâmide de Maslow aqui, que a gente acabou parando no amor, né? E vamos tentar avançar um pouquinho para o pessoal ter um pouco mais de conteúdo. Muita emoção. Continua. Te amo, cara. Te amo. Aí o próximo patamar seria a autoestima, né? Então a pessoa ela tem que se sentir bem a partir de um determinado... Porque assim, os degraus, né? É necessidade básica, né? Que é comida, água e moradia. Aí a segurança e proteção. Aí o pertencimento e o amor que a gente acabou de discutir. E aí vem a autoestima. A pessoa ela tem que estar bem com ela mesma. Às vezes é a questão física, às vezes é uma questão emocional, mas ela tem que estar se sentindo bem, né? Para que ela se sinta uma pessoa, né, com algum propósito, alguma coisa a mais, né? Aí, como que você encaixa isso hoje dentro de uma empresa? Você vê que, assim, tudo isso, a autorrealização, acho que depois a gente vai chegar nela, mas da autoestima para baixo, tudo isso está muito linkado ao emprego da pessoa, ao trabalho da pessoa. Alguns pontos, né? O pertencimento e amor nem tanto, mas o pertencimento, né? Quando a gente fala comida, água e moradia, pô, tenho um emprego, eu garanto o básico. Pô, segurança e proteção, tenho um emprego, aí é independente de onde você estiver. Se você morava num lugar A, você consegue ter um emprego melhor, você vai pro B, tá ali. Aí o pertencimento e o amor. Se você tem uma condição social minimamente satisfatória, você tem uma autoestima para conquistar pessoas, se você tem uma base, partindo do princípio do amor aqui com relação conjugal. Se você tá na merda, tô desempregado, fudido, cara, você não consegue nem pensar em amor, né? Seu foco vai estar em procurar comida. Mas aí é a base. É a base. Pô, mas aí eu tenho emprego, eu tô estável, eu sei que a estabilidade é questionável, mas tem aqui uma certa segurança do emprego. Aí eu começo a pensar, pô, agora eu posso pensar em compartilhar isso com outra pessoa, né? E aí dentro da empresa também isso. Você vê muitos casais que se formam dentro de empresas por causa disso, porque a pessoa tá ali e acaba... eu mesmo. Eu também. Autoestima. Também emprego, né? Porque você tem o recurso, você consegue sair, você consegue... Você falou, físico me importa, é relevante para mim, consigo frequentar uma academia, comer melhor. Então tudo está diretamente ligado ao trabalho, né? E aí se você não está satisfeito, agora a autorrealização que a autorrealização a pessoa tá no topo da pirâmide mesmo, né? Ela conseguiu cumprir todos os requisitos e a vida dela tem um propósito. E aí a gente só consegue isso, cara. E aí eu volto lá no nosso curso onde a gente se conheceu, que é onde os mestres lá forçavam bastante a gente, que era a questão da meta, né? O que a gente tem como meta, cara? E a gente só vai conseguir se autorrealizar se a gente estiver nesse caminho. Não necessariamente se alcançar ela. Porque às vezes a meta muda ao longo do tempo, varia um pouco para lá, um pouco para cá, às vezes muda completamente, porque você mudou seus objetivos de vida. Mas enquanto você está buscando aquilo, cara, eu acredito, pelo menos para mim, é possível você ter uma autorrealização se você está nesse trajeto, né?
É muita percepção da... Eu tenho um sentimento de... Que eu faço um link com meta, que é quando eu preciso programar uma viagem. Eu fui... Acho que a viagem mais longa que eu fiz foi pra Bahia. Eu nunca tinha viajado de avião, nem nada do tipo. Ah, fui pra Bahia. Aí, pô, Bahia, pô, que legal, não sei o que, não sei o que. Foi pra Salvador mesmo? Porto Seguro? Não. Não, tudo Ilhéus. bem. Ilhéus é bom. Depois a gente saiu. Aí eu e minha esposa, a gente pensando na viagem, aí cria aquela expectativa, né? Tipo, vou chegar lá, Bahia, só conhecia a Bahia da TV, deve ter uns negócios no lugar, uns negócios legais pra fazer, isso aqui, a tal do acarajé deve ser foda pra caralho. Um monte de expectativa. E quando eu fui, me frustrei, porque a minha expectativa foi lá em cima da viagem. Só que é uma coisa que hoje eu consigo enxergar isso, né? Mas o processo foi muito da hora. Foi muito divertido. A viagem em foi si, melhor do que chegar na Bahia. Experiência. Chegamos na Bahia, o tempo tava muito quente pra porra, já queria ficar só dentro do quarto com ar-condicionado, não queria sair pra uma praia. E falei, nossa. Mas assim, fui comer um acarajé. Ok. Mas é o processo, né? Não, então, e até falando disso, né? Naquele momento você tinha uma meta, você tinha um objetivo e você estava se autorrealizando em fazer aquilo. Até antes da viagem, né? E a autorrealização, ela é você se tornar o melhor que você pode ser. E naquele momento, quando você estava focado em fazer aquilo, você se dedicava para aquilo. Você dava o seu melhor para acontecer aquilo. Né? E aconteceu. Às vezes a experiência não foi a melhor. Né? Mas aí é uma questão realmente de expectativa. E até fazendo uma colocação do meu lado referente à expectativa, né? Sei lá, às vezes eu me acho meio fora do padrão, até se tiver alguém que seja assim também, por favor, se identifique, que eu gostaria de conhecer outras pessoas assim. De não criar expectativas, cara. Eu não costumo criar expectativas. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, acho que depende muito da situação também. Depende muito da situação. Depende de cada um. Mas eu sou a pessoa que não costumo criar expectativa das coisas. São raros casos. Eu também não criava, tá? Essa viagem foi uma das que eu criei mais expectativa. E aí eu me frustrei, falei, pô, agora dá uma segurada. Mas eu acho que é muito... Mas assim, foi muito que eu imaginei... Não sei se você consegue linkar. A Bahia como um todo, eu tinha uma outra imagem muito glamurosa, que era o que eu tinha acesso da TV. E aí quando você chega, você começa a perceber que, pô, é uma cidade. Aí você começa a uma cidade como outra, quase São Paulo e tal. Umas coisas a mais, umas coisas a menos. É que você for para Ilhéus, que é mais turístico também, né? Não é uma capital, não é um Salvador da vida que tem tudo. Então, né? Mas aí depois eu fui para Salvador, dar um rolê. E aí eu olho e falo, pô, é meio que São Paulo, muda uns negocinhos aqui, outro ali, mas é... É São Paulo com praia? É São Paulo com praia. Só que aí, aí você... Eu morei lá, é melhor que São Paulo. Então, mas em termos, pra viver, não, tá? Tanto que assim, eu era muito novo, meus pais ficaram um tempo lá e minha mãe não se adaptou e decidiram voltar. É um pouco complicado para morar, mas é muito mais bonito que São Paulo, digamos assim. Sim. Mas aí, nesse ponto, tá, gente? Mas aí quando eu criei uma expectativa muito grande com a cidade, sabe? Com Salvador, com praia, com a praia da Bahia. É uma praia. Não é uma coisinha aqui, outra ali, mas... E aí você aproveita outras coisas que é pessoal, os passeios, aí a risada, amigo. Aí você vê que, tipo, meu objetivo era encontrar com os meus amigos de lá, mas, tipo, eu tinha uma expectativa. Com eles eu já conhecia, então, pô, com eles eu vou me divertir independente do lugar que eu tiver. Mas a cidade eu tinha criado uma expectativa muito alta. Aí você chega e fala, é uma cidade. No fim, é uma cidade, é um lugar turístico e você faria talvez os mesmos tipos de passeios se você fosse para Praia Grande, por exemplo, né? Mas é um lugar diferente, né? E aí, só voltando ali na história que eu ia contar rapidinho, né? Volto. Como eu disse, eu não costumo criar expectativas. E aí, o que eu fiz? Eu fui fazer um curso de cozinha, né? Isso foi em 2007. E eu fui meio que sem expectativa mesmo, assim. Não sabia muito bem como que seria o curso, né? E fui, meti a cara. E, cara, pra mim foi o melhor curso de cozinha, e pra mim é o melhor curso de cozinha que existe, pelo menos no Brasil, né? Porque você sai de lá com a prática. Até a gente comentou, eu comentei acho que sobre isso no podcast, no Store Talks passado. A gente se apresentou um pouquinho aí, ainda tem muita, lógico, em um episódio só não dá pra gente contar a vida inteira, mas um pouquinho, né, pro pessoal conhecer. E, cara, eu aprendi muita coisa, eu saí de lá realmente transformado, eu vivenciei aquilo,
E outras pessoas que fizeram o curso comigo acharam uma porcaria. Porque achava que ia ser aquilo, achava que ia ser aquilo, não sei o que, tal, e acabaram não aproveitando porque criou-se a expectativa. Então a expectativa estava lá em cima da pessoa, a minha, 0, né? Assim, pô, tem isso? Vou aproveitar isso, tem isso, vou aproveitar isso, tem isso, vou aproveitar isso. A pessoa assim, pô, mas não tem isso? Só que esqueceu de ver tudo que tinha por baixo que poderia ter sido aproveitado, cara. Né? E aí acaba que sai de lá frustrado, às vezes sem adquirir o conhecimento que poderia, né, reclamando, mas a culpa não foi do curso, foi da pessoa que criou a expectativa. É muito, aí já viagem também, né? É muito relacionamento também, assim. Você conhece a menininha ali, é rede social. Não, hoje, na vida tudo é assim. É tudo assim, né? Rede social hoje, a menina... Não, joga... Já tirou uma foto com filtro ali. Não, a foto lá com filtro, todo mundo mentindo. Pô, o cara chega lá com cara, precisa atender, atende aí. Alguém tá te insistindo aí. Eu acho que é do... É o cobrador do cartão de crédito. Do Sebrae. Eu tinha esquecido deles. Mas tudo a gente já quer na expectativa. O que aconteceu comigo, muito parecido com o que você estava me falando, foi o curso que a gente se conheceu. Eu fui lá porque me indicaram, ó, vai e faz, que é muito bom. Só que não entraram no método de é muito bom porque tem isso, é muito bom porque tem aquilo, só falaram, vai e faz que você não vai se arrepender. Então eu não sabia nem o que eu ia aprender lá. Eu só fui porque fui. E aí sim, a expectativa, tipo assim, superou. Eu acho que todo mundo saiu de lá. Eu acho que eles vendem isso muito bem. Todo mundo saiu de lá. Até porque... Superou as expectativas. Bom, só para falar desse curso aí, mas a gente não vai fazer propaganda dele. As pessoas que quiserem não vão saber que curso nós estamos falando. mas é importante entender o que a gente vai falar aqui, porque às vezes você pode aplicar isso no seu negócio, né? O que eles fazem? No primeiro dia, eles perguntam o que você espera. Então eles querem saber a sua expectativa, né? E aí eles pegam aquela informação e falam assim, ó, vocês esperam isso, mas não é isso que a gente vai te entregar. É isso aqui. Então eles deixam claro no primeiro dia. Você concorda que é isso que você vai aprender? Você aceita? Quer ficar? Ok. Então mantém. Aqui, assina o contrato. Não quer? Pode ir embora, fica à vontade. Se em algum outro momento você quiser, você pode voltar. Então, isso é importante. Como fala? Administrar a expectativa do cliente. Né? Acho que no negócio isso é importante. Você, às vezes ele oferece, faz uma oferta para ele. Às vezes ele entendeu uma coisa, é importante você perguntar, você entendeu? Me fala o que você entendeu, o que você espera disso aqui? Esse produto, esse serviço que eu estou te oferecendo, o que você espera disso? Depois de você já ter feito a oferta. Né? E aí ele fala com as palavras dele, assim, não, beleza, é isso, é exatamente isso. Falo, não é isso que eu estou te oferecendo, deixa eu te explicar de uma outra maneira. Porque senão você pode tentar fechar um contrato, ele está esperando uma coisa, você não entrega aquilo que ele espera porque talvez você não tenha passado de forma adequada que ele pudesse entender, né? E você vai receber críticas negativas ou processos ou outros problemas que te comprometam novos negócios, né? Cara, e agora você falando isso... E a gente está fugindo do livro aqui, mas... Não, mas não é, porque... Por isso que eu te falei que não vai... É que o livro é muito abrangente, o livro é muito amplo. E se a gente for falar só um resuminho padrão, do tipo, o cara faz isso, foi pra cá, veio aqui, aprendeu a ser uma pessoa melhor, é isso aí, acabou o livro. Então eu posso resumir ele em 5 minutos, leio o livro. Mas ele dá muito insight, né? Muito. Eu nunca li um livro dessa forma, tá? Anotando e tentando refletir sobre. Eu leio sempre muito rápido. Faz a leitura só. Eu faço a leitura e eu absorvo muita coisa. Acabo absorvendo muita coisa, mas nessa profundidade a leitura se torna mais lenta, então isso é um pouco mais maçante. Mas você acaba você acaba estudando o livro, né? Você não... Sim, não é uma leitura por leitura. Não é uma leitura ficcional à toa. É uma ficção, mas é uma ficção que traz um propósito, traz uma mensagem. Né? Não, várias. Não, traz muito. É muito insight, cara. É muita coisa. E a gente vai... o que a gente tá falando linka tudo derivado dele, porque a gente entrou lá a gente partiu da pirâmide e quando chegou em autorrealização, o tanto de coisa que você pode falar sobre autorrealização. Isso que a gente nem foi tão a fundo em tudo. E aí fala, quer ver? O que mais que ele... uma coisa que eu queria te perguntar, que tem no... Aí já
a gente vai ficar jogando, tá? Vai lá, volta, vai pra última página, volta pro começo. A gente tá falando do livro, tá? A gente não tá falando dos capítulos, a gente não tá contando a história. Como eu disse, acho que fica a recomendação da leitura, né? E acho que uma leitura mais cuidadosa vai agregar mais, tá? Eu leio muito livro, mas esse eu li de uma forma totalmente diferente. E é curto, viu? É um livro que dá pra ler aí em uma semana. Um mês e meio, tá? Não, em uma semana se a pessoa pegar lá, vai meia hora por hábito, dia, ela lê. A questão é o hábito. Aqui, ó, por exemplo, lá no começo do livro, ele comenta que ele pede pro pessoal do treinamento ali comentar uma pessoa que tem autoridade sobre o aluno e listar as principais características dessa pessoa. Cara, eu não consegui fazer isso. Hoje eu tenho, mas quando eu olho para trás da minha vida, eu falo, cara, eu nunca achei uma pessoa que um chefe, um líder ou era o líder muito amigão, sabe? Ou era o líder muito técnico. E aí isso se mistura. Então ficava uma coisa muito misturada, assim, sabe? Então você não conseguia discernir. Mas e como eu convivia com muita gente, então eu fui pegando muito de muita gente, então hoje eu não tinha essa figura única. Eu falo isso pela empresa que eu fiquei muito tempo lá dentro. Fiquei 10 anos no mesmo lugar, muitas pessoas. Então, tipo, eu não tinha uma figura única de liderança, fui misturando tudo ali. E aí tem uma frasezinha padrão que você já deve ter ouvido, que você é a média das 5 pessoas que você convive. E eu não consegui, tipo, quando eu fui responder, tipo, eu vejo lá que ele coloca, minha mãe, outro coloca, uma professora do ensino. Eu não tive isso, e aí na empresa eu conheci muita gente, então, uma mistureba de informação, eu não consigo direcionar uma única pessoa. Mas eu fiquei num pensamento. Você é a média até porque, nesse caso, é uma pessoa diretamente ligada a você, Sim. né? Não é, eu me inspirei em tal pessoa, eu me inspirei no Flávio Augusto. Não, é alguém que tá ali próximo. Conviveu com você, realmente, que te deu essa atenção. Exato. Que te deu esse suporte. Aí fica até a reflexão pro pessoal fazer aí, pensa nessa pessoa. Quem pode ter sido um líder importante para você, né, cara? E eu tive muita sorte de conseguir conversar com vários líderes indiretos. Nunca é sorte. Ter contato com vários líderes indiretos, então misturou tudo. Então eu não tinha, dentro da empresa, eu não conversava só com um líder, eu conversava com vários, os que exerciam poder, porque podiam me mandar embora, e os que tinham só amizade mesmo, então misturava tudo. Mas hoje, com a internet e com a proximidade, quando você convive, tipo o Flávio Augusto, se você seguir ele diariamente, parece que ele tá falando com você todo dia. E se você é um cara mais assíduo que gosta de postar ali, e aí se você vai num podcast do Primo Rico, dá um superchat, faz uma pergunta, você tá trocando ideia, pedindo conselho pro cara. Mas é que nesse caso, Cleiton, eu vejo... Sim, influencia, mas é diferente, porque você passa a conhecer aquela pessoa muito bem, mas ela não te conhece. Ela não te conhece. Né? Então ela não sabe as suas reais necessidades, que é uma coisa que o líder tem que fazer. Isso tá muito claro no livro. O líder ele tem que... Vou voltar aqui só para ver se eu acho aqui. O líder tem que fazer o papel de identificar e satisfazer as legítimas necessidades. Legítimas necessidades das pessoas, né? E aí volto a dizer, não é ser escravo e servir o cara, mas assim, é colocar ele no caminho que ele tem que seguir. Você precisa disso, eu vou te dar isso, porque você tem que fazer isso aqui. Né? Não é, você precisa comer agora, você precisa descansar agora. Não, você tem que, o seu caminho é esse, vou te ajudar, não é falando para ele, é fazendo. São ações, não são palavras, né? Outra coisa que também é muito importante. Então, um cara que a gente pode seguir na internet, você passa a conhecê-lo porque ele expõe a vida dele, né? Você passa a entender ele e ele fala coisas que são, como que fala? Autoajuda. Sim. Você pegar um livro, esse livro, se você trocar o nome do personagem principal pelo seu, você vai se identificar ali, né? Se você estivesse nessa situação. Mas ele não te conhece, então ele não consegue satisfazer as suas reais e sanar as suas reais necessidades. Eu entendo essa questão do líder, tipo, ele não é um líder, vamos dizer assim, ok. Ele é um exemplo. Só que ele exerce uma autoridade sobre você. Sim.
Eu vejo isso com liderança, principalmente quando a gente vê esses líderes, influenciador digital. Uma profissão que você fala, cara, o que você faz? Digital influencer. O meu inglês não é tão bom. Não, porque nem em português eles estão falando mais, né? Não, nossa. O brasileiro adora o inglês. Tipo, esse cara, o influencer, o influenciador digital, o papel dele é dizer o que você vai usar. E você já não é mais a média das 5 pessoas que você convive, porque esses caras, eles te influenciam pra caramba. Então, tipo, se esse cara... É só você olhar agora, a gente acabou de sair da eleição, o quanto esses líderes carismáticos que a gente tem hoje influenciam pessoas, e uma galera influenciando pessoas a escolher voto. Sim. E, tipo, arrasta uma galera. Arrasta a maioria a população, arrastou todo mundo. Sim, e com autoridade. Com autoridade. Não então, é poder, porque o cara não tem poder sobre você, porque ele tá através de uma tela de celular, cara. Sim, ele não tem poder, exatamente, ele não tem poder nenhum. É autoridade, ele criou uma autoridade. Criou uma autoridade, ele criou uma autoridade que é até transcendente, que eu vou falar. Porque hoje, a gente tá vendo os protestos que estão ocorrendo no Brasil todo. O líder tá quieto. O líder oficial ele não tá indo falar, vai pra cá, até por questões, enfim, N motivos. Mas tem uma galera que, estou falando em nome dele. E a galera tá indo. Eu fico muito admirado com isso. E isso também, assim... Porque acontece dos dois lados. Sim, tá? Mas isso que você falou, estão falando em nome dele, né? Isso é um ponto importante, porque também tem que se tomar muito cuidado. E aí, focando nos dias de hoje, não é nem focando tanto no livro. Porque às vezes as pessoas se apropriam do nome do cara para fazer isso. Né? E manipulam a massa... E a massa tá achando que a informação veio dali, e não é, né? Mas olha o nível de autoridade que esse cara conseguiu chegar, que esses caras conseguem chegar. Porque, como eu disse, nesse podcast a gente não vai discutir política, no próximo a gente vai quebrar o pau. Mas os dois ídolos, eles têm um poder, assim, de... Quando a gente fala de polarização política, é exclusivamente isso. São autoridades criadas ao longo do período que transcende a presença física. Cara, eu gostaria muito de continuar falando sobre muito assunto aqui ainda, né? Mas pra gente não se prolongar, eu só queria, já que a gente tocou nesse assunto do líder, vou te fazer uma pergunta. Do grande líder. Pra quem, na sua opinião, e aí você pode inclusive se basear no próprio livro, quem foi ou quem é o maior líder que já existiu? Global? Não que eu conheça, pra mim. Não, global. Cara, eu não posso. Jesus Cristo. Cara, 2022 anos. Ele marcou uma era, por mais que... Exatamente, cara. Por mais que... Não entrando no método de religião. Sim, não entrando no método de religião. Tanto é que no começo do livro... Ele fala isso. Tem uma frase, mas é do Dale Carnegie. Eu já li uns 2 livros desse cara e não sei qual é o nome dele. Muito bom. As ideias que defendo, influenciar pessoas. As ideias que defendo não são minhas. Eu as tomei emprestadas de Sócrates, roubei as de Chesterfield, furtei as de Jesus. E se você não gostar das ideias deles, quais seriam as ideias que você usaria? Beleza, ele cita aqui mais 2, mas o principal é Jesus, porque Sócrates refletia sobre... Não. Sim? Não sei. Não, mas aqui, esse ponto que eu fiz meio que para cutucar, mas é o que ele fala no livro, né? O maior líder que já existiu é Jesus Cristo. Né? O próprio Len Hoffman, né, que é o Simeão, ele fala disso. Porque estamos aqui em 2023 e é a religião, é a maior religião do mundo, né? A maior, não religião, porque... ele é o maior líder porque ainda hoje a maior parte da população mundial acredita no cristianismo. Seguem os princípios dele. Mal e porcamente, às vezes, mas seguem. Não, distorcem, fazem um monte de rolê, mas, enfim. Os princípios que ele colocou, que estão na Bíblia, né, até hoje são seguidos. Sim, e não tem como contestar isso. Não tem como contestar. Você pode achar o que quiser. Você pode criticar os seguidores por usar... O que eu questiono muito na religião é isso. Tipo assim, mas aí é apropriação. Exato. Que a gente acabou de comentar. Que eu entro no mérito assim e falo, gente, eu tenho comigo assim, apesar de não ser um cara extremamente religioso, eu acompanho ser um pouco.
das histórias. Aí eu brinco com o pessoal assim, principalmente com o momento político que a gente vive. Falo, gente, eu ouso dizer que se Jesus voltasse hoje, falando de amor, falando de respeitar o próximo, de não bater nos amiguinhos, de não espancar ninguém, nós ia apedrejar ele de novo. Sim. Quando eu digo nós, o ser humano. O ser humano. Ia acontecer. Eu já vi postagens sobre isso na internet. Eu já... não é frase sua. Então, beleza, essa aí não é... Mas é porque o conhecimento está... disperso na sociedade, vamos meter um sócio com o Bruno Perini. Mas muito louco, cara, porque é isso. Você quer um exemplo mais recente? Um atleta se machuca jogando bola, tem gente comemorando que ele se machucou. Exatamente. Porque eu não gosto dele. Porque ele defendeu um lado que não é o meu. Só isso. É muito louco. Basta isso, cara. Ridículo. E aí você fica, cara, que doideira, gente. Ele não matou ninguém, ele não roubou ninguém, ele se machucou trabalhando. Você tá trabalhando, cair nesse cara. Exatamente. Vocês estão pedindo... E o pior, ele é da sua seleção, ele é o... Enfim. A gente fala mais do livro no próximo? O que você acha? Cara... A gente conclui? Eu acho que fica a recomendação da leitura para as pessoas, porque é muita coisa. Porque tudo isso aqui foi só... Não, a gente não falou de... Meio livro, mais ou menos. A gente não falou de 1/10 do livro, cara. É muita coisa. É muita coisa. E é muito bom, eu acho que é válido para todo mundo mesmo. E acho que qualquer fase da tua vida que você tiver hoje, sou recém-formado, tô entrando no ensino médio, a gente não sabe o público que a gente vai atingir ainda, mas pega, lê, é baratinho o livro. Sim. Você vai e faça essa leitura mais dedicada, refletindo. Uma leitura pensada, estudada. Estude o livro. Estude o livro, que aí vocês vão começar a refletir e vão linkar com muita coisa na vida de todo mundo. Por isso que não é um sucesso. Exatamente. Eu até anotei aqui, a minha edição, ela é comemorativa de 2 milhões de livros vendidos no Brasil. De que ano que é a sua, hein? Acho que 2009. A minha de produção de 2004, a minha de 2007. Então, em 2009 ele bateu 2 milhões. Num preço médio de 30 conto, ele faturou aí 60 milhões de reais. E outra, né? Nas bibliotecas municipais com certeza deve ter. A desculpa para ler não é o dinheiro, gente. Né? Não, hoje não. Não, hoje ainda já achei uns par de... A maior parte dos livros que eu li nos últimos 3 anos eu peguei na biblioteca municipal aqui de Piracicaba, não foi comprando. Li, assim, dezenas de livros lá e tem, assim, muita coisa boa. Napoleão Hill, que eu gosto bastante, já li, acho que uns 3 livros dele que tem na biblioteca, estou para pegar mais alguns. Mas, assim, eu não costumo comprar muito livro porque se tem disponível em outro lugar, cara, para mim é mais prático, porque eu não gosto de ficar ocupando espaço. Eu já tô numa pegada de colecionador. Minha esposa... Meu filho é colecionador... Tá difícil hoje, hein? Colecionador de livro, né? Mas eu gosto de ler, mas eu não preciso ter a propriedade e o livro ali físico. Tem alguns que eu gosto, principalmente da parte de cozinha, até porque livro de cozinha não costuma ter em biblioteca. E também não dá pra você ler e decorar tudo. Não, tem que ter muita coisa. Uma colinha. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter nos acompanhado. Nossas mídias sociais estão na descrição aqui embaixo. Não se esqueça de nos seguir, curtir, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Fique ligado, semana que vem tem mais. É isso aí.